grande salve, galera, professora Poli da hora na área. E aí a gente vai falar de alguns conteúdos muito importantes em relação ao período simples, tá, galera? Vamos falar de sujeito, de predicado, transitividade verbal. Então eu vou tentar fazer tudo isso em 2 blocos, para não ficar tão grande e você, meu filho, não ficar tão cansado, né? Vamos lá, meu primeiro ano lindo! Eu não estou cheirosa com você, aluno do primeiro ano, não estou, porque você ainda não segue a prof. Cadê? Cadê você lá para falar com a prof? Prof. Poli da hora, meu sobrenome mesmo, pra gente poder conversar, você tirar algumas dúvidas, tiver um item, uma questão, prof, fiquei na dúvida entre isso e isso, prof, vai lá e tira, tá vendo? Fora que várias dicas, viu? Pra você poder ser feliz, atingir esse seu objetivo, com os Polygrammatical Incredible Songs, musiquinhas de gramática. Não, vai ser incrível, você vai ser muito bem-vindo, tá bom, meus amores? Então vamos lá, sintaxe do período simples, vamos começar aqui com conteúdinho carne de pescoço, tá? Primeira série. Bom, se você tem um texto com 40 verbos, vamos pensar na sua redação. Na redação que você vai fazer no PAIS 1, por exemplo. Você tem um texto com 40 verbos, então você tem quantas orações? Ah, prof, 40. Isso, a gente vai contar a locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, como um verbo só. Por exemplo, eu compro um carro, verbo comprar, um verbo só, e eu estou comprando um carro. Então a gente em estou comprando um carro também vai considerar uma estrutura verbal única, tá bom? Então se eu tenho um texto com 40 verbos, eu tenho 40 orações. Um texto com 40 verbos, 40 orações, então são 40 transitividades. Então são 40 verbos que você vai ter de me dar, por exemplo, a classificação se ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Caramba, prof, então se são 40 verbos, 40 orações, então são 40 classificações de sujeito? Perfeito. Lembra, não estou falando de que existem 40 sujeitos, né? Porque a gente sabe que existem as orações sem sujeito, a gente vai ver melhor daqui a pouco. Mas, mesmo assim, existe uma classificação de sujeito para quando a oração for oração sem sujeito, ok? Que é o inexistente. Resumindo, se eu tenho 40 verbos, eu tenho de ter 40 orações, eu tenho de ter 40 transitividades e eu tenho de ter 40 classificações de tipos de sujeito. Até aqui tranquilo? Por quê, gente? Nós vamos associar o conteúdo gramatical a uma boa escrita. Então você vai entender a importância de a gente entender o período simples para a gente escrever um texto melhor, ok? Então vamos começar, galera. Respiremos. Sintaxe do período simples, nós vamos falar de sujeito, de predicado e de transitividade verbal. Conteúdos incríveis. Se você um dia teve dificuldade, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia, ó, já tô até com o meu coração palpitando. Hoje é o seu dia. Você vai ser muito feliz aqui com a aula de sintaxe do período simples. Podemos? Então vamos lá, meus amores. O que é o sujeito? O sujeito, ele é termo essencial da oração, ok? Ele se relaciona diretamente com o verbo. Ele é termo essencial junto com o predicado. Vamos colocar aqui, ó, came down. Boa. Junto com o predicado. Beleza? Então, eles dois, sujeito e predicado, são os termos essenciais da oração. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui. O sujeito é termo essencial que indica a pessoa, ou objeto, a coisa, de que se fala algo. Professora, aí no caso da oração sem sujeito? Aí você vai ter um sujeito inexistente com um enunciado com um sentido completo qualquer, tá bom? Então, vamos por partes. Primeira coisa que você vai fazer para identificar o sujeito é olhar para ver se essa bicha aparece. Caramba, prof, partícula C, ela é carne de pescoço mesmo, né? É. Então, primeira coisa é ver se a partícula C aparece sem referente, ok? Porque se tiver referente, aí você faz a pergunta pro verbo. Por exemplo, ó, o homem apaixonou-se por mim. A partícula C tá aparecendo aqui, não tá aparecendo? Tá, mas eu tenho referente de quem se apaixonou. Se eu tenho referente,
você faz tranquilamente a pergunta pro verbo. Quem foi que se apaixonou por mim? Ah, prof, o homem. Pronto, você acabou de achar quem, gente? O sujeito. Ok? Porque ele é o termo que se relaciona ali com o verbo, né? Um conceito bem amplo. Agora, se eu não tiver referente, rapaz, olha lá, ó, vendem-se casas. A partícula C tá aparecendo novamente, não tá, gente? Tá. Só que eu tenho referente de quem é que tá vendendo as casas? Não tem. Então, gente, toda vez que a partícula C aparecer e eu não tiver referente, você tem de começar pela análise dela, ok? Análise dela. Porque senão você pode errar. Prof, entendi. Então vamos lá. Primeira coisa é ver se a partícula C aparece. Aparece sem referente. Maravilhoso. Se aparecer sem referente, então você começa pela análise dela. Prof, qual que é o segundo passo? Se a partícula C ou não aparecer, ou aparecer com referente, aí você encontra o sujeito como? Fazendo a pergunta pro verbo. Coloca aí, ó. O segundo passo para você encontrar o sujeito é fazer a pergunta pro verbo, ok? Coloca aí, ó. Fazer a pergunta para o verbo. Entenderam a lógica, meus amores? Isso aqui é praticamente eu abrindo o mar vermelho para vocês. Por quê? Porque a banca não vai cobrar necessariamente aquelas oraçõezinhas bobas. Por exemplo, vovó fez o bolo. Quem fez o bolo? Vovó. Ela vai te trazer estruturas mais complexas. Então, de novo, sujeito é termo essencial da oração junto com o predicado. E como é que a gente encontra o sujeito? Primeira coisa, a gente tem de ver se a partícula C aparece sem referente. Se aparecer sem referente, a gente começa pela análise dela. Opa, prof, tem referente. Se tem referente ou então a partícula C não aparece, aí você faz a pergunta para quem, gente? Para o verbo. Bora lá? Então vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo que eu escrevi e o exemplo que eu deixei. Primeiro, sairá hoje o resultado da prova. O resultado da prova sairá hoje. Galera, a partícula C apareceu? Não. Então, para você encontrar o sujeito, é só você fazer a pergunta pro verbo. O que que vai sair hoje? O que sairá hoje? Tá aqui, ó, o resultado da prova. Sujeito da oração. Beleza? Aí, já fazendo aqui um asterisco pro segundo exemplo. O homem apaixonou-se por mim. Prof, a partícula C aparece. Opa, se aparece, vamos ver se tem referente? Professora, eu tenho referente de quem foi que se apaixonou por mim. O homem? Então tá aqui. Como eu disse pra vocês anteriormente, lembra? Tá aqui o sujeito, o homem. Gente, agora no terceiro exemplo, vamos botar aqui o asterisco. Vendem-se casas. A partícula C apareceu? Apareceu, prof. Eu tenho referente de quem é que tá vendendo a casa? Não tenho, prof. Se eu não tenho referente, então para você encontrar o sujeito, você tem de fazer a análise dela. Prof, e como é que a gente faz a análise da partícula C para a gente encontrar o sujeito? Galera, olha só, o que que a gramática diz? Vamos colocar aqui a partícula C? Vamos. A gramática diz que se o C tiver com... Opa! Tá muito lá em cima, né? Se o C, vamos botar aqui embaixo, ó. A gramática diz que se o C tiver com VTD ou verbo transitivo direto e indireto, ele vai ser o que a gente chama de partícula apassivadora, ok? Se é partícula apassivadora, é porque a frase está na voz passiva. O nome, voz passiva. E na voz passiva, o sujeito age ou ele sofre? Ah, prof, ele sofre. Pronto, acabou. Então o sujeito não é o cara que age. O sujeito é o cara que sofre. O que neste terceiro exemplo a banca vai te induzir a raciocinar de forma inadequada?
ela vai afirmar para você que o sujeito de vendem-se casas é indeterminado, porque não se sabe o responsável pela venda das casas. E aí um monte de gente vai marcar verdadeiro. Só que quem é que tá aparecendo aqui? A bicha. Partícula C. Partícula C, se referente, a gente começa pela análise dela. Vamos lá? Verbo transitivo direto, ele transita sem preposição, né? Se você vende de algo. Você vende em algo. Neste contexto, você vende algo. Então, verbo transitivo direto. Opa! VTD com C. VTD com C, olha lá em cima. A gramática diz que é a partícula apassivadora. Se é a partícula apassivadora, esta frase está na voz ativa ou passiva? Passiva, prof. E na voz passiva, o sujeito age ou sofre? Ah, prof, sofre. Então, meus amores, o sujeito não é quem realiza a ação de vender a casa. O sujeito é quem sofre a ação. Olha que interessante, ó, tá aqui o sujeito. Entendeu? Casas. Então, muito cuidado com isso. A gente não pode ficar com esse conceito muito raso, né? Para encontrar o sujeito é só fazer a pergunta pro verbo. Porque, meu amigo, se na terceira frase você fizer isso, você vai perguntar quem vende. Aí você vai falar, não sei. Então é indeterminado. E aí você vai errar. Você não, seu concorrente. Fala amém. Amém, prof. Entenderam a lógica? Então você, toda vez que uma banca pedir a classificação de um sujeito, primeira coisa que você vai fazer, ó, passo 1, ver se a partícula C aparece sem referente. Ok? Se aparecer sem referente, como aqui ó, no exemplo 3, o terceiro asterisco, você tem de começar pela análise dela. Opa, prof, apareceu a partícula C, mas tem referente. Ou então a partícula C não apareceu. Então aí sim, passo 2, você faz a pergunta para o verbo. Entenderam a lógica, meus amores? O que pode cair na sua prova? Além da classificação sintática de sujeito, simples, composto, que a gente vai ver daqui a pouco, pode cair também na sua prova, olha que interessante, a posição do sujeito em relação ao verbo. Se o sujeito estiver antes do verbo, ele é chamado de sujeito anteposto. Se o sujeito estiver depois do verbo, ele é chamado de sujeito posposto. Então, ó, o povo clama pela atenção do governo. Vamos começar? Gente, a partícula C aparece nessa sentença aqui? Prof, não aparece. Não aparece de jeito nenhum. Então, tá aqui o verbo clamar. Concordam comigo? Clamar. Pergunta para ele. Quem é que clama pela atenção do governo? Opa, prof, o povo. Se o sujeito está antes, então é sujeito anteposto. Ok? E aí, daqui a pouco a gente vai ver que, além de ele ser anteposto, ele é sujeito simples, porque só tem o quê? Um núcleo. Prof, mas povo, são muitas pessoas. Tem certeza que o sujeito é simples? Gente, é a palavra que funciona como núcleo. Eu tenho uma palavra só, por mais que ela represente uma pluralidade, né? Várias pessoas, o que está escrito é o quê? Povo. Então, um núcleo só, sujeito simples, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, só classifica como anteposto, porque ele está antes do verbo clamar. Agora embaixo, ele pode ser posposto se estiver depois do verbo. O que serão implementadas? A partícula C não apareceu, né? Então pergunta para o verbo. O que serão implementadas? Estratégias. Ó, depois do verbo, sujeito posposto. Show de bola? Maravilhoso, né, gente? Agora, vamos para a análise sintática, análise mesmo de classificação da estrutura. Eu tenho 5 tipos de sujeito. Então, se você tem um texto com 40 verbos, 40 orações, você tem que dar a classificação sintática de 40 sujeitos. E essa classificação, ó, são quantos tipos? Aí é lógico, vai ter repetido, né? E aí você vai classificar esses 40 verbos em 5 tipos. Vamos ver o primeiro? Sujeito simples, porque ele tem o quê? Um núcleo. Lembra? Acabei de falar a quantidade de núcleo. Vamos colocar aqui de roxo. O país está em desenvolvimento. Ixi, ficou tudo vermelho, né? Bom, ficou tudo vermelho, mas o país está em desenvolvimento. Partícula C não aparece. Opa,
Se não aparecer, você pergunta pro verbo, o que está em desenvolvimento? O país. Tá aqui, gente, ó. Núcleo. Beleza? Sujeito o quê, gente? Sujeito simples. Tá aqui o núcleo. Show de bola? Vamos pro próximo? Quem chegou? A banca, neste segundo exemplo, também vai te induzir ao erro. Ela vai afirmar que o sujeito de quem chegou é indeterminado, porque não se sabe quem chegou. Peraí, gente. Análise sintática é análise de posição, dos elementos que estão na posição do sujeito. Então, olha que interessante. O quem não é um pronome interrogativo? Pronome é a palavra que substitui o substantivo? Então, ele rouba a função. É só você pensar, ó, aqui, João chegou. Quem que seria o sujeito se a frase fosse João chegou? João. Pedro chegou. Quem que seria o sujeito? Pedro. Mas quem é que tá na posição? Quem chegou. Tá vendo? É o quem que é o sujeito da oração. E simples. E anteposto. Olha lá. Sujeito simples. Show de bola? Cuidado com esses pegas, tá vendo? Não é vovó fez o bolo que vai cair na sua prova. Bom, aluga-se esta loja. Opa! Quem apareceu aqui? A bicha. Tem referente de quem é que aluga a loja? Não tem. Então a gente precisa começar pela análise dela. Ok? Então vamos lá. Ó. Se você aluga algo. Sem preposição obrigatória, o verbo vai ser transitivo o quê? Direto. Opa! A gramática diz que VTD com C, o que o C vai ser, gente? Partícula apassivadora. Ó o nome. Se é partícula apassivadora, a frase está na voz ativa ou passiva? Passiva. E na voz passiva, o sujeito age ou sofre? Sofre, prof. Então o sujeito não é quem aluga. O sujeito é aquele que sofre a ação de ser o quê? Alugado. O que sofre a ação aqui, gente? Esta loja. Ó, núcleo, loja, sujeito simples. Muito legal, né? Completinho aqui para você nunca mais cair em cilada de sujeito. Vamos pro composto, 2 ou mais núcleos? Entraram no cardápio peixes, frutas e cereais. A banca vai te induzir ao erro. Isso aqui foi questão de paz, tá? Já tem um tempinho. Mas eu me lembro como se fosse hoje. A UNB, depois joga no Google, você vai encontrar lá. A UNB afirmou que peixes, frutas e cereais era o complemento, ou seja, o objeto do verbo entrar. E aí, por que você não pode fazer essa análise? Um monte de gente colocou aqui, ó, entrar como VTD. Se entrou algo. Porque se você fizer essa análise, você tá dizendo que alguém indeterminado entrou essa galera no cardápio. Tá vendo que não faz sentido? Não foi alguém que entrou peixes, frutas e cereais no cardápio. Foram os peixes, as frutas e cereais que entraram. Tá vendo? Então a gente tem sujeito posposto aqui, ó, e composto. 1, 2, 3. Se o verbo fosse diferente, por exemplo, colocaram peixes, frutas e cereais, aí tudo bem. Alguém determinado colocou esses 3 elementos no cardápio. Entenderam a lógica, gente? Mas o verbo entrar não permite esse entendimento. Não tem como alguém entrar eles no cardápio. Tá vendo? Foram eles que o quê? Entraram. Então, sujeito composto. Show de bola? Vamos pegar aqui agora o desinencial oculto ou elíptico. Galera, desinencial por quê? Olha que interessante. Você tem a desinência do verbo que está trazendo a informação de que é a primeira pessoa do singular. Então, ó, a frase não tem esse eu aqui, tá? A frase é somente liguei para você ontem. Beleza, prof, pergunta pro verbo, não tem nem resquício de partícula C ali. Quem liguei? Eu. Opa, se é o eu aqui, ó, não tá escrito, mas eu subentendo pela desinência do verbo. Não pode ser nós liguei, né? Se o verbo fosse ligamos, essa desinência mos traria para mim a informação de que o sujeito tá representado pelo nós. Então, ó, liguei eu, mas o eu não tá aqui, porque se estivesse seria simples, tá bom? Galera, então o sujeito desinencial ou oculto ou elíptico, em homenagem à elipse. Elipse é uma figura de linguagem que consiste em ser um termo
facilmente subentendido, né? É uma omissão de um termo facilmente subentendido. É o que acontece aí, né? É o que acontece aí. Então, olha só. O oculto, ele não está expresso, mas pelo contexto eu consigo subentender. Entende? Agora o indeterminado não. Além de ele não estar escrito, não estar expresso, eu não tenho referente. Olha aqui, eu não tenho referente no discurso. Professora, mas então, aquela oração, quem chegou não pode ser indeterminado? Não, não pode. Por que não pode, gente? Porque eu tenho aqui o alguém que está na posição. Porque a gramática diz que eu tenho dois casos aqui, ó, prioritários de sujeito indeterminado. Que é o primeiro, letra A, verbo na terceira pessoa do plural. Olha lá, contaram-me uma história. Menina, contaram-me um bafão. Tá vendo? Você indetermina no discurso quem foi que te contou. Entende? Então, você indeterminou para que o interlocutor não soubesse. Então, verbo na terceira do plural sem referente. Opa! Ok? Verbo na terceira pessoa do plural sem referente. Nossa, assaltaram um banco. Quem? Eles. Quem? Não tem referente no texto. Então, este é o primeiro caso. Agora, o segundo. Olha quem tá aparecendo aqui de novo. A bicha. São 5 transitividades, né, gente? 5 transitividades. A gente tem o VTI, o V e o VL. E lá atrás, a gente tem o VTD e o VTDI. Né? São essas 5 transitividades. A gente viu que se o C tiver com estes verbos, ele vai ser a partícula apassivadora. Voz passiva, né? Vai ter sujeito lá. Agora, se o C tiver com estes outros 3 verbos aqui, um dos 3, aí ele vai ser o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. O que um índice faz? Ele indica. Ele indica que o sujeito, nessas circunstâncias aqui, vai ser indeterminado, ok? Então, vamos lá, ó. Comia-se muito bem naquele lugar. Eu tenho referente de quem é que comia naquele lugar? Não tenho. Partícula C aparece, vamos começar pela análise dela. Gente, no primeiro período aqui, ó, tem o que era comido, o que se comia? Não tem o que se comia. Então, o verbo não transita. Só se comia muito, mas não tem comia-se banana, comia-se maçã, comia-se um bom prato. Simplesmente se comia muito. Mas o que se comia não tem. Então, este verbo é um verbo intransitivo. Opa! O que a gramática diz? Que o VTI, o VI, o VL mais o C vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Isso significa que o sujeito dessa oração é o quê? Indeterminado. Ok? Mas precisa estar com estes 3 verbos. Porque se estiver com os verbos lá de cima, ó lá, o VTD ou VTDI, aí vai ser a partícula passivadora. Aí vai ter sujeito. Tá bom? Precisa-se de ajudante. Quem precisa algo de algo. De, ó, preposição zona aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Opa, VTI com C. O que o C é? Índice de indeterminação do sujeito. Prof, então qual a classificação do sujeito dessas orações? Indeterminado. Entendeu a lógica? Não se é feliz aqui. Ser feliz. Como que é o nome do verbo de estado? A gente vai falar daqui a pouco. É o verbo de ligação. Verbo de ligação. Verbo de ligação mais o C. O que o C é? Índice de indeterminação do sujeito. Não se esqueçam, tá, gente? Se o C tiver, alugam-se lojas, tiver com aqueles lá de cima, aqui ó, esses aqui, é outra análise, tá? Então, olha aqui, ó, é aquela que a gente já viu. A professora fala que é outra, não, é a que a gente já viu. Então, ó, se você aluga algo. Verbo transitivo direto. Opa, VTD com C, o que o C é? Partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, voz ativa ou voz passiva? Olha o nome. Apassivadora, voz passiva. E na voz passiva, o sujeito age ou ele sofre? Ah, prof, ele sofre. Pronto. Tá aqui, gente, o sujeito da oração. Então, a banca vai te dar aqui, ó, estes 3 exemplos. E aí você vai me dizer, você tá vendo que, por isso que lá atrás eu falei, toda vez que a partícula C aparecer,
você olha para ver se tem ou não tem o referente, né? Você vê que em todos os exemplos aqui não tem referente. Eu não tenho referente de quem aluga, eu não tenho referente de quem comia, de quem precisa, de quem não é feliz. Eu não tenho referente. Se eu não tiver o referente, eu preciso fazer análise da partícula C. E aí você, para fazer a análise dela, precisa dar a transitividade do verbo. Porque nestes primeiros casos aqui, ó, o C tá com um VI, um VTI, um VL, então ele vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Das 3 orações aqui. Agora, no outro, alugam-se lojas. Se você aluga algo, é VTD. Se é VTD, então o C é partícula passivadora. Então o sujeito ali não é indeterminado. Porque na partícula passivadora, na voz passiva, o sujeito sofre a oração. Ele sofre a ação do verbo. Então, ele sofre a ação de ser alugado. No caso, é lojas. Então, as 3 trazem oração com o sujeito indeterminado. E esta aqui traz oração com o sujeito simples, que são as lojas. Entenderam a complexidade? Primeira coisa é analisar esta fulana, a partícula C, tá bom? E aí, depois que você passar por esse perrengue, aí fica tranquilo. Se ela não aparecer, respira e faz a pergunta pro verbo. E aí você encontra o sujeito. Quem fez? Quem foi? Quem é? Tá bom? Aí você encontra o sujeito. Beleza? E vamos por último, o inexistente. Ó o nome, gente. Não confunde inexistente com o indeterminado. O indeterminado, aqui ó, alguém vai lá e conjuga o verbo. Quando eu falo contaram-me uma história, alguém foi lá e contou. O inexistente, ninguém conjuga o verbo. Quando eu falo amanheceu no Japão, não foi alguém que amanheceu lá no Japão, né? Já a gente fala, professora, mas eu amanheci, daqui a pouco a gente fala, entendeu? Mas é no sentido real, vamos pegar no sentido real, choveu, amanheceu, beleza? Então vamos lá. Questões de prova, ele cai demais o tempo inteiro, é o verbo haver. A gramática diz que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O que é impessoal, gente? Um verbo que não tem uma pessoa para conjugar. Ou seja, quem conjuga o verbo não é sujeito? Pronto, tá ali. Que é a mesma coisa de que, vou até colocar aqui pra vocês, ó, oração sem sujeito. Então, primeiro caso, o verbo haver no sentido de existir. Gente, se eu não tenho sujeito, e pela regra de concordância o verbo concorda com ele, mas aqui eu não tenho, então o verbo aqui tem que ficar na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, via de regra. Havia ou haviam muitos manifestantes ali? Havia. Verbo haver no sentido de existir. Ok? Havia. Às vezes as pessoas querem ser chique, né? Aí faz a flexão do verbo haver. Por exemplo, nossa, houveram muitas questões difíceis na prova. Não é houve muitas questões difíceis na prova. Tá bom? Prof, dá um exemplo em que o verbo haver não tem sentido de existir e flexiona? Sim, quando ele for parte de uma locução verbal. Por exemplo, eu havia saído e eles haviam saído. Você vê que o haver aqui não é existir, né? Eles haviam saído. Mas ali, ó, havia, verbo haver no sentido de existir, é um verbo impessoal. Agora eu vou até colocar um asterisco aqui, ó. Gente, a gramática diz que é só o verbo haver no sentido de existir. Não é o verbo existir. Se a banca pedir para você substituir o havia pelo verbo existir, aí você tem que flexionar. Existiam. Que aí vai ter sujeito. Ok? Beleza? Muitos manifestantes existiam. Tá? Tranquilo? Manifestantes ali com o verbo haver vai ser objeto direto. Havia algo. Mas aqui com o verbo existir, eles vão ser o sujeito de um verbo intransitivo. Eles existiam. Beleza? E tem que concordar. Então é somente o verbo haver. Agora, a gente também tem os verbos ser, estar, fazer, permanecer, ou verbo ser, estar, fazer, indicando tempo ou temperatura. Está muito frio aqui, ó, tá vendo? Indicando temperatura. Agora, faz ou fazem 30 graus? Faz, prof. Perfeito, faz 30 graus. E verbos de fenômenos da natureza no sentido real, sentido denotativo é sentido real. Amanheceu no Japão, tá aqui, ó, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Tranquilos, amores? Porque se for no sentido figurado, aí eu vou ter. Por exemplo, eu amanheci triste. Quem é o sujeito? Eu.
mas é no sentido figurado. Show de bola, amores? Espero você no próximo bloco pra gente falar, ó, tipos de predicado. Tchau, tchau, beijo!